Essa é a história da Marcela, de 43 anos, mãe de uma menina de 14. Manda casos. Segundo a minha filha, todas as amigas da idade dela já beijaram meninas e meninos e se dizem lésbicas ou bissexuais. Ela me disse que algumas delas querem perder a virgindade com outra menina. A minha filha mesmo ainda não beijou ninguém. Isso é o que ela fala e também o que eu percebo pelos papos que ouço dela com as amigas. Por isso mesmo, eu acho muito estranho o fato de ela se definir como pansexual e dizer que tem questões de gênero. Quando eu pergunto para ela o que seriam essas questões, ela me diz que não gosta de ter seios grandes, que não sabe se aceita o próprio corpo, que quer vestir roupas masculinas e cortar o cabelo mais curto. E eu fico pensando, isso é a típica adolescente com suas eternas insatisfações ou de fato há alguma questão de gênero e sexualidade por trás? Sexoterapia. E aí, Ana, o que você Pergunta de um acha? milhão, né? A pergunta de um milhão, né? Eu acho que, eh, veja, ela nunca beijou, né, ela não teve experiência sexual ainda, pelo que ela está dizendo, né, então essa fase da adolescência, ela é a fase das experimentações. Então o que a gente pode pensar para ajudar essa mãe, é o quanto tudo isso ainda está muito no campo das ideias nessa menina, né, quer dizer, ela ainda não talvez não tenha cortado o cabelo curto como ela deseja, ela talvez ainda não tenha usado a roupa mais masculinizada como ela pensa, então é difícil a gente dizer que esta menina tem uma questão de gênero, até porque tudo é gênero, né. E hoje eu acho que os adolescentes e os jovens, eles estão mais antenados nessas discussões, nas possibilidades da diversidade, quer dizer, não todos os jovens, nem todos os adolescentes, a gente sempre fala no plural, adolescências, jovens, né, porque o Brasil é um país muito grande, então tem uma diversidade muito grande de comportamentos, mas ela está dizendo assim, olha, não estou sabendo direito. E essa coisa da pansexualidade, né, então, que é eu na verdade, eu me atraio por pessoas, independente do gênero, então pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa trans, pode ser uma travesti, enfim. É uma caixinha boa para os adolescentes que querem, né, o direito de não definição num começo. Então, assim, Uhum. usa muito esse termo, talvez nem tanto porque de fato seja uma pessoa pansexual, mas porque é o direito de eu não ter que me definir nesse momento, né. Então, eu acho que essa mãe precisa, né, ter paciência para não querer definir aquilo que nem a filha ainda tem condições talvez de definir, né. Então ir ajudando essa filha a construir. Ela quer cortar o cabelo? Corta o cabelo. Pergunta para essa menina como ela se sente, né. Ela quer usar uma roupa mais masculinizada? Use a roupa mais então acho que é conversar com essa menina para que ela possa, com calma, ir entendendo as suas experiências e como é que ela se sente nessas manifestações físicas, corporais e também nessa manifestação da masculinidade ou da feminilidade, ou de uma coisa mais andrógena, né, no falar, no vestir, etcétera. O difícil é para as mães, né, porque as mães muitas vezes foram criadas nesse sistema tão binário, né, que ou é masculino ou é feminino, Uhum. e é difícil dar conta, né, então a gente e é difícil dar conta da angústia. Eu sempre digo para os meus pacientes: "Olha, sabe qual que é o maior problema? É conviver com o ponto de interrogação. As pessoas querem respostas muito rápidas para tudo, resolver crises conjugais num minuto e meio, né, voltar a ter desejo, não sei não é assim. Menos ainda será assim para uma fase tão complexa, né, e de tantas novas descobertas que é a adolescência. Então, calma, temos tempo para experimentação, acompanhe essa experimentação dela e permita que ela possa fazer essas reflexões. Ô, Ana, e os adolescentes, né, essa geração Z, né, eles são mesmo mais, dispostos a experimentar ou eles têm uma abertura maior para experimentar mesmo, né, eu acho que já é uma, mesmo uma década que fez muita diferença nessa descoberta, nessa da sexualidade, né. E aí vem aquela pergunta que eu acho que todos os pais de adolescente devem em algum momento pensar ou falar numa hora de discussão, que ser bi
pan trans virou modinha, né? É quase um requisito para ser aceito num grupo. Você só o quê? Você só beijou menino, então, até hoje, né? Isso também é importante, né, eu acho também importante pensar que, também a gente precisa ajudar os adolescentes a fazer essa reflexão, quer dizer, o que que parte de fato do meu desejo e o que que parte da pressão do grupo. Né, então a pressão do grupo ela pode ir tanto para não fazer sexo, dependendo dos grupos, como ter que fazer sexo, ou ter que experimentar uma identidade de gênero que seja fluida, não binária, não precisa, né, nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de realidades, nós estamos falando que pessoas têm, outras expressões de gênero, mas a pessoa, aquela adolescente pode não ser assim, não precisa beijar a menina para dizer que ela é moderna, por exemplo, né. Então acho que também é uma reflexão contínua que a gente deve fazer. Como que você percebe isso, Cris? Nossa, você sabe que aqui em casa eu converso muito sobre isso também, e eu percebo, eu tenho afilhada também, tenho 2 afilhadas, e eu percebo que essa pressão está muito mais forte nas meninas, porque os meninos a gente ainda está numa sociedade misógina, onde a gente ainda insiste nesse estereótipo de homem que só se relaciona com mulheres e ainda está matando, agredindo e violentando os homossexuais homens, né, os gays homens, com mais violência do que as mulheres, embora essa violência ainda seja muito forte também com as mulheres, sejam elas lésbicas, bissexuais ou pan. Mas as meninas, essa pressão do conhecer, beijar outras, que nem as 2, por exemplo, me falam que elas são bi, com maior naturalidade, 15, 16 anos, ok, quem sou eu para julgar com 15, 16 anos? Eu não sabia nada da minha vida. Fazia a menor ideia para que lado eu estava indo. Que dirá que eu gostava de homem e de mulher? Eu acho que, na verdade, Cris, a gente não questionava isso, porque para a gente já era definido que você gostava do sexo oposto, né? E aí, lá na vida adulta, na nossa juventude, é que, de repente, você vai pensar, puxa, fiz isso a vida inteira e não era bem isso, né? Mas agora que na adolescência, antes a gente nem pensava sobre isso. Agora eu acho que eles já chegam, antes de beijar a primeira boca, já está pensando se que tem que beijar o menino, a menina. Mas é interessante isso que você falou, de estar presente nas meninas, né? Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.